Olá, cavaleiros e escudeiros! Olá, soldados e espiões! Está começando mais um Guilda Geek Trivia! Então, Guilda, nós vamos dar continuidade com esse nosso quadro, o Guilda Geek Trivia, que vai contar sobre vários universos, multiversos, vários personagens com origens e curiosidades. Mas eu vou deixar pro meu amigo Mozart falar sobre um deles. Vai que é tua, Mozart. Valeu! Então, pessoal, hoje eu vou trazer sobre um personagem um pouco diferente. Talvez muito comparado com outro personagem de uma outra editora. Você sabe quem ele é? Não? Ele é nada mais, nada menos que o... Cavaleiro da Lua! Sim, hoje nós vamos falar desse personagem enigmático e desconhecido para muitos. Mas logo depois que você apertar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal. Dá o seu like, que é muito importante para continuar nosso trabalho. Deu aí? Contei aqui, hein? Então tá, bora pro vídeo! Então, esse personagem surgiu em 1985, nos quadrinhos do Warren Wolf by Night, número 32. Primeiramente, ele surgiu como um personagem arquival de um lobisomem. Estranho, né? Um homem-lua contra um lobisomem. Interessante essa similaridade. Mas logo depois disso, começou a ser explicado um pouco mais sobre sua história. Ele é filho de um rabino. Sua mãe faleceu assim que ele nasceu, né? Logo após seu nascimento. E ele começou a ganhar a vida como mercenário, né? Inicialmente ele se revoltou porque o pai não lutou contra as opressões que sofreu como judeu. E ele decidiu ser um lutador, literalmente. Inicialmente ele entrou pro boxe, foi boxeador, pugilista por algum tempo. Entrou para os fuzileiros navais. Também entrou para a CIA, onde ele aprendeu muitas coisas, inclusive a questão da investigação, né? Ele aprimorou muito seus dons. E finalmente ele abdicou da área militar para ser um mercenário. Então, como mercenário, ele veio trabalhar com um famoso terrorista chamado Hal Bushman. Esse homem é muito conhecido por ter uma tatuagem de demônio tatuada no rosto, similar a um palhaço demônio. Acontece que numa das aventuras, né, das suas missões, ele acabou indo roubar um tesouro de um famoso templo do deus Khonshu, isso no Egito. E acabou matando uma pessoa que era inocente, era um historiador que estava querendo impedir que isso acontecesse. Nesse momento, o Mark Spector decidiu ir contra o Bushman e acabou sendo derrotado. Sim, infelizmente, ele foi deixado para morrer no deserto. Para quem não sabe, a característica de um deserto é ser muito quente durante o dia e extremamente frio, tá, durante a noite. Algumas pessoas que passavam por ali eram adoradores do deus Khonshu e levaram praticamente o corpo do Mark Spector, já quase morto, para dentro de um templo e deixaram na frente da estátua do deus Khonshu, deus da lua. Lá, o Mark ouviu um chamado, em que o deus da lua negociou com ele sua própria vida e disse que se ele quisesse voltar a viver, ele teria que ser um avatar do deus da lua, ou seja, ele teria que emprestar seu corpo para que a forma do deus da lua tomasse conta dele. Ele aceitou inicialmente e assim teve a sua condição de ter a sua vingança. Ele acabou matando o Bushman logo em seguida, né, que conseguiu sair do templo. Então, Mark Spector decidiu voltar para os Estados Unidos. Lá ele refez sua vida, começou uma nova vida, inclusive mudando até mesmo de identidade. Então, o Cavaleiro da Lua veio a ter 3 identidades bem importantes e bem marcantes. Foram as primeiras, né? Dentre várias. Eu disse as primeiras, houve outras. Eu vou falar logo adiante. Primeiramente, então, ele assumiu a identidade secreta como Steve Grant, que era um bilionário, né? Uma pessoa que tinha instituições, que era filantropo, e acabava se misturando dentro da alta sociedade, podendo obter informações, né, dessa área específica. Ele também se tornou o Jack Lockwood, que é um taxista, né, hábil nas ruas, né, de Nova York e adjacências, sabendo um pouco mais do submundo, conhecendo pessoas que seriam seus futuros informantes e entendendo um pouco mais das questões que poderiam aparecer dentro desse contexto. Também, logo adiante, ele vem desenvolver uma outra personalidade, que seria o Dr.
O doutor não, né? Como é que é? Senhor Lua. Senhor Lua. Ele vem adquirir uma outra personalidade do Senhor Lua. Esse era um exímio investigador, inclusive ajudou a polícia a desvendar muitos mistérios e muitos assassinatos de crimes praticamente sem solução. Numa outra saga, a gente pode acompanhar que ele também começou a dar uma surtada. Ele começou a achar que primeiramente ele era o Wolverine, depois o Homem-Aranha e o Capitão América. Em outros arcos, né, ele veio também achar que era a personagem Echo e também o Homem de Ferro. O cara realmente tinha multipersonalidade. Tá? Essas personalidades vieram mostrar que ele tinha um problema de sanidade mental. A princípio se atribuía a Khonshu, né? Ele sendo o avatar do Khonshu, que ele poderia estar causando essa confusão. Mas na verdade ele veio ser diagnosticado com esquizofrenia. Sim, é o primeiro personagem dos quadrinhos que tem um diagnóstico de esquizofrenia, um diagnóstico psicótico. Para mim, que sou um psicólogo e faço personagens, né, cosplay, é um personagem ricamente interessante, com diversas gamas de possibilidades de análise. Né? É realmente muito diferente. Agora, o que faz esse personagem ser tão interessante, tão instigante? Bom, primeiramente existe uma comparação que é feita há muitos anos em relação ao Batman. O Batman. Por quê? Porque existem certas similaridades. Primeiramente, ele tem uma capa que plana. Ele possui um amigo, uma espécie de mordomo, que auxilia ele em todas as suas aventuras, chamado Francês. Estão entendendo, né? Além disso, como ele tem muito dinheiro, ele consegue produzir suas próprias armas, tendo entre elas uns tipos de bumerangue, né? Uma arma chamada dardo, né? Que ele chama de dardos crescentes, que são feitas de vibrânio. O cara não gasta pouco não, hein? E também um helicóptero, né? Do qual ele também sabe pilotar, mas ele consegue se locomover facilmente para outros locais, né? O que leva muito a crer que parece realmente um personagem muito parecido com o Batman, né? Ainda mais quando ele usa aquela sua identidade de bilionário, então, não tem como não comparar. Realmente é muito similar as histórias. A princípio, os autores disseram que também tinham uma certa inspiração, mas depois já disseram que não, que na verdade ele veio de uma outra ideia, né, de uma outra, digamos, inspiração. O que pode ser ou não verdade, né? Mas quem sabe. O futuro dele, né? Ultimamente tem se discutido muito sobre o arco que está acontecendo atual nos quadrinhos, que é bem interessante, onde ele está derrotando praticamente todos os grandes, né, personagens do universo Marvel. Existe uma luta que foi muito discutida até, inclusive, sobre a questão, né, que ele lutou com o Thor e conseguiu tomar o martelo do Thor, porque ele explicou que o martelo do Thor foi feito com material lunar, né, desde os princípios. Então, como ele domina as coisas que são da Lua, obviamente ele teria domínio sobre o martelo. O que é discutível, né? Porque nós temos muito aquela questão da honra e tal. Além disso, ele é um exímio lutador, corpo a corpo. Alguns comparam um estilo de luta dele muito parecido com o do Justiceiro, né? Diferente do Justiceiro, ele, apesar de ser uma pessoa insana, ele tem um pouquinho mais de moral e acaba não saindo matando, né, a torta direito como faz o Justiceiro. Pelo menos isso, né? Ele é um cara um pouco mais... Mas ele faz a pessoa sangrar muito, inclusive tem o máximo de dor. Ou seja, ele é um cara meio cruel, né? Uma pausinha que eu tenho que pensar agora. Falei. Uma curiosidade sobre seus poderes. Ele é imune a ataques psíquicos ou domínio mental. Ele tem a capacidade de, conforme as fases da Lua, mudar ao nível de sua força. Inclusive, quando a Lua está cheia, ele pode chegar a quase ficar invisível. Tem a capacidade de levantar até 2 toneladas. E tem uma super velocidade, ou seja, tem mais resistência e mais estamina conforme a fase da Lua, principalmente se ela for cheia. Ele já participou de vários grupos, entre eles os Vingadores Secretos, né? Existem rumores que ele estaria dentro do universo Marvel, o universo do MCU, desde o início. O universo dos cinemas. Bom, no universo do MCU é certo que ele vai entrar, né, futuramente, até porque já foi anunciado o seu seriado, né, que vai ser pela Disney Plus, que vai contar a sua origem e vai introduzir ele para dentro do arco dos cinemas. O interessante é que ele já foi citado nos cinemas dentro do Capitão América Soldado Invernal. Como? Sim. Se você observar, existia um projeto Insight, que era aqueles porta-aviões, né, que estavam preparados para acabar com qualquer tipo de ameaça que estaria acontecendo ou poderia ainda acontecer. E aí citou o nome de algumas pessoas. Ele chegou a citar o nome do Hulk, né, da Identidade Secreta, falou do Doutor Estranho,
E também citou, daí aí tem um certo divergência, ele falou um jornalista no Egito. Bom, como eu falei para vocês, né, um pouco do histórico dele, ele nunca foi jornalista, ele já foi pugilista, ele já foi fuzileiro naval, mercenário, mas até então, né, jornalista não. Mas talvez pode ser que ele seja uma introdução para alguma coisa que eles queriam colocar, né? Pode ser, se atribui ao Egito justamente porque vem de lá, né, a força e a estátua do deus Khonshu, né, do templo, certo? Bom, então hoje eu contei um pouquinho sobre o Cavaleiro da Lua. Existem muito mais histórias sobre ele, vocês podem procurar tanto nos quadrinhos quanto aguardar também nos cinemas, né? Mas certamente é um personagem bem enigmático, bem diferente. E de forma alguma, né? Ele pode dizer que ele é o Batman da Marvel. Na verdade, ele pode ser comparado com o Batman e pode parecer com o Batman, mas ele é completamente diferente, tanto nos poderes, quanto nas origens, quanto na forma que ele age, né? Ele é um personagem muito independente, muito diferente para ser minimamente somente comparado, né, com outro personagem que é um personagem tanto, é claro, seria uma honra ser comparado, porém ele é diferente, né. Bom, pessoal, hoje eu encerro então um pouco, né, desse personagem. Existem muito mais histórias a serem contadas e histórias que estão sendo escritas. Com certeza, há muitos outros personagens, muitos outros universos, multi-universos, que podem ser comentados aqui entre nós. Existe um personagem desse mesmo universo que inclusive o Cavaleiro da Lua já trabalhou para ele. Sim. Ele é o Nick Fury. Mantenha os seus olhos bem abertos.